Bom, prosseguindo no estudo dos evangelhos, estamos na página 100 do nosso livro. Vamos agora ao item 6 do material didático, o julgamento perante Pilatos. Bom, sempre lembrando que eu procuro, meu desafio nesse trabalho, nessa aula, é fazer uma harmonia dos evangelhos, ou seja, juntar os 4 evangelhos e nós aprendermos com os 4. É até um pouquinho complicado para vocês, mas eu aconselho, vocês abram a sua Bíblia, procure deixar marcado nas referências que eu vou passando para vocês, tá bom? Então, esses 4 textos que falam sobre o julgamento perante Pilatos, Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João capítulo 18 e João capítulo 19. Bom, eu vou começar por João capítulo 18, versículo 28. Se você tiver um marcador de Bíblia, você vai marcar nesse capítulo de 18 de João, se nós formos para outro evangelho, para depois, se nós precisarmos voltar para ele, ok? Bom, João capítulo 18, versículo 28, diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. Então, lembre-se, tudo está acontecendo nessas últimas horas, nesse último dia de vida de Jesus. Sempre lembrando que dia para o judeu, que é o dia 14 de Nissan, o dia da Páscoa, ele começa às 18 horas do dia anterior. Então Jesus se reuniu com os seus apóstolos às 18 horas, porque era o início da Páscoa. Então começou o dia 14 de Nissan, 18 horas começava o dia. Ele comeu a Páscoa com os apóstolos, lavou os pés dos apóstolos, aí Judas saiu, então ele comeu instituiu a Santa Ceia com os 11 que ficaram. Depois Jesus saiu para o Monte das Oliveiras. No caminho ele foi dando instruções aos apóstolos que nós estudamos em João 14 até João 17. Chegou no Monte das Oliveiras, foi para o horto chamado Getsêmani, lá ele foi preso, foi levado na casa de Anás. Aí eu falei para vocês que já deveria ser entre 9 horas da noite e meia-noite. Depois foi levado para a casa de Caifás. E todos esses julgamentos de madrugada, uma clara ilegalidade, porque eles não queriam prender Jesus durante o dia, porque isso iria gerar um tumulto, a população poderia se revoltar, né? Então estão fazendo tudo de madrugada. E agora, já quando ele passa pelo julgamento de Caifás, então agora levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, que vai começar de fato com Pilatos. E já era pela manhã cedo, ou seja, deveria ser 6 horas da manhã, ok? Já deveria ser umas 6 horas da manhã. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Uma coisa importante aqui para vocês, eu já vi comentaristas críticos da Bíblia dizendo que existe uma confusão na Bíblia. Tá bom? Por quê? Porque Jesus já tinha comido a Páscoa. Como assim que os sacerdotes ainda vão comer a Páscoa? Né? Eu sempre repito as palavras de Jesus: errais e não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas aqui não conhecer as Escrituras. Por quê? A refeição que Jesus participou era a refeição que o povo de Israel participava. Quando iniciava o dia de Páscoa, 18 horas, né, do dia, iniciando o dia 14 de Nissan. Mas aqui está dizendo que os sacerdotes não podiam se contaminar para comerem a Páscoa. A Páscoa dos sacerdotes era diferente. Então, como eu disse para vocês, são cerca de 6 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, o cordeiro pascal seria sacrificado.
E esse cordeiro pascal é que serve de alimento para os sacerdotes. Então, a Páscoa que os sacerdotes comiam era diferente da Páscoa que o povo comia. O povo comia a Páscoa antes, os sacerdotes comiam a Páscoa depois do sacrifício do cordeiro. Tá bom? Então não existe confusão. Esse versículo de João está falando dos sacerdotes. Eles levaram Jesus para a audiência e esses sacerdotes não entraram naquele julgamento porque eles não podiam se contaminar para eles poderem comer a Páscoa do cordeiro que seria sacrificado às 3 horas da tarde. Tá bom? Bom, ainda em João, capítulo 18, versículo 29, diz: Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Nós sabemos que Pilatos, ele tinha sério problema com os sacerdotes. Tinha sério problema com os israelitas. Em diversos momentos, ele assim fez violência e, como ele tinha o exército romano a serviço dele, né, fazia violência e não dava em nada. Então aqui ele já vem, vamos dizer, com uma acusação dizendo que Jesus era malfeitor. Nós sabemos que eles já tinham programado falsas testemunhas, né, para poder acusar Jesus. Versículo 31. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Olha, Pilatos está falando de julgamento. Eles já falam de matar. Por quê? O alvo deles é matar. Não vai ter julgamento. Não existe julgamento. Pelo menos julgamento justo, né? Não existe. E realmente o que eles dizem que não é lícito matar. Por quê? Porque Roma tinha tirado esse direito dos judeus. Quem decidia isso eram as autoridades romanas, no caso Pilatos, né, que era como um governador lá na Judéia. Versículo 32. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Bom, uma coisa também vamos observar aqui. Todos os pagãos, irmãos, fosse romano, grego, fosse cananeu, todos eles eram muito supersticiosos. E sempre que envolvia questão religiosa, eles ficavam temerosos. Por quê? Porque eles acreditavam que tudo que acontecia no mundo era predestinado pelos deuses, era determinado pelos deuses. Essa era a visão pagã. Tá bom? Para quem não sabe, a doutrina do calvinismo, da predestinação, que nasceu com Agostinho de Hipona, essa história comprova. Essa era a visão pagã, é a visão do horóscopo. É a visão do horóscopo, que diz que tudo está pré-determinado por Deus, que o teu destino está determinado por Deus. Por isso, predestinar. Tá bom? Que Deus predestina as ações dos homens. Então, eles eram muito temerosos. Eles eram muito temerosos. Então, Pilatos, ele parece estar também um pouco temeroso com essa situação. Versículo 35. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilato: Logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Eu comparo essas palavras de Jesus às palavras dele para Pedro. A palavra dele para Judas. Amigo, a que vieste? Jesus queria salvar Judas. E aqui Jesus está querendo salvar Pilatos. Os gentios estão sendo enganados também pelo paganismo. Os gentios estão sendo enganados pelo paganismo. Então, Jesus quer salvar Pilatos também. E aí é interessante a pergunta que Pilatos faz a Jesus, né? Versículo 38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Vocês sabem que essa questão sobre o que é a verdade, essa questão, ela estava assim entre os povos, né? Os gregos, eles viviam perguntando o que é a verdade. E tinham até aqueles que diziam que o homem ele nunca encontrará a verdade final, que não existe verdade. Isso foi um filósofo chamado Pirro de Elis, que viveu cerca de 380 a.C. Esse era um pensamento corrente entre os gregos, que não há verdade. Então, Pilatos, certamente, por esse pensamento filosófico que havia entre os gregos e que influenciou também o mundo romano, ele faz essa pergunta, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Ou seja, Pilatos, ele nem esperou a resposta de Jesus. Ele só perguntou o que é a verdade. Talvez se ele fica, Jesus até responderia para ele, né? Pois bem, então qual vai ser a atitude de Pilatos agora? A atitude de Pilatos agora nós vamos ver melhor relatada em Lucas. Então faça o seguinte, marque a sua Bíblia aí em João capítulo 18, ok? E mantenha aberto, mantenha marcado, e abra lá em Lucas capítulo 23, vamos ler o versículo 4. Vocês vão ver que é exatamente a mesma palavra que Pilatos falou, que foi relatado por João. Então, Lucas 23, versículo 4. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Bom, esse é chamado Herodes Antipas. Ele é filho daquele Herodes que tentou matar Jesus. Diz a história que ele, quando Jesus nasceu, ele tinha cerca de 16, 20 anos de idade. Vamos dizer, em números redondos, se ele tivesse 20 anos de idade, agora ele estaria com 53 anos. Certamente ele sabia que o seu pai tentou matar esse Jesus. Certamente ele sabia. E certamente ele conhecia Jesus durante a sua vida, porque ele, quando matou João Batista, nós estudamos, que quando Jesus começou a pregar e fazendo maravilhas, Herodes falou, esse aí é João Batista que voltou. Então, Herodes conhecia Jesus, ele conhecia a fama de Jesus, tá bom? Ele conhecia a fama de Jesus. Quando ocorreu esse exemplo dele ter matado João Batista e achado que era João Batista que tinha voltado, tá ok? Bom, ainda em Lucas capítulo 23, agora vamos ao versículo 8, nós lemos o versículo 7, né? Vamos ler agora o versículo 8, que diz, e Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito
que desejava vê-lo. Por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que ele veria fazer algum sinal. Lembre-se que eu comentei para vocês que Herodes, ele gostava de ouvir João Batista. Herodes, ele era um descendente de Esaú, ele era um edomita, né? Os edomitas são descendentes de Esaú. Então, Herodes, ele era descendente de Esaú e o avô dele tinha se convertido, obrigado a se converter ao judaísmo, então eles praticavam um judaísmo superficial, falso. Não era um judaísmo verdadeiro, mas naquela crença dele, né? O pai dele queria ser reconhecido como Messias dos judeus e ele parece que ele desenvolveu algum tipo de fé, tá ok? Bom, versículo 9, ainda em Lucas 23. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Vocês vejam como é bom a gente fazer a harmonia dos evangelhos, né? Nós lemos lá em João que eles não queriam entrar na audiência porque eles precisavam comer a Páscoa e não podiam se contaminar, eles não podiam participar de nada naquele dia 14. Mas quando eles viram que Pilatos não condenou Jesus, eles resolveram se contaminar. Né? Resolveram se contaminar, porque eles foram para a casa de Herodes, para o palácio de Herodes, para ver o julgamento de Jesus. Para falar, nós temos que fazer com que esse homem seja condenado. É isso que nós estamos vendo aqui. Porque a princípio eles não quiseram entrar lá na audiência com Pilatos. Mas depois, para reforçar, eles acabaram entrando, porque aqui está escrito os principais dos sacerdotes. Quem eram esses principais? Eu interpretei para vocês na aula passada. Era Anás, que era o sumo sacerdote principal, os seus filhos e o seu genro Caifás. Tá bom? Então, eles resolveram se contaminar. E acusavam ele com grande veemência. E os escribas estavam com eles. O versículo 11. E Herodes, com os seus soldados, desprezou. Escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Pois bem, agora então Herodes, ele devolve Jesus para Pilatos. Ok? E agora, mantém aberto aí, marcado também em Lucas, porque nesse ponto, Mateus vai relatar algo interessante sobre esse julgamento e para Pilatos. Abra lá em Mateus capítulo 27, versículo 19, que diz: E estando ele assentado no tribunal, ele, Pilatos, né? Assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então, olha, como eu disse para vocês, eles eram muito supersticiosos. Nós não sabemos se essa mulher era uma mulher que tivesse se convertido a Jesus. Eu mostrei para vocês que durante o ministério de Jesus, muitas mulheres acompanharam Jesus, seguiram Jesus e davam ofertas a Jesus, porque eu disse para vocês naquela oportunidade, as mulheres nesse período elas sofriam muito. Hoje as mulheres são honradas pelo cristianismo. O cristianismo, ele, claro, trata as mulheres como iguais a nós homens. A diferença é que os homens têm a prioridade que Deus estabeleceu realmente o homem como liderança, o cabeça da mulher, né? E isso também é refletido no cristianismo. Mas a mulher, ela participa do evangelho, pregando, dirigindo trabalhos de oração. Deus deu dons às mulheres. Não? Nós vemos como, por exemplo, os dons espirituais, tanto na história
como na nossa vida, na igreja, nós testemunhamos como os dons espirituais, eles são muito comuns entre as mulheres, mais comum entre as mulheres do que entre os homens. O dom de profetizar, né? Tanto que os trabalhos de oração nas igrejas normalmente são dirigidos por mulheres. Tá bom? Então, muitas mulheres se converteram e andavam com Jesus. Nós não sabemos se essa mulher ela teve uma experiência com Jesus, tá ok? Mas ela diz que teve um sonho, tá bom? Em que ela sofreu por causa dele. Bom, tem pessoas que ficam especulando, por quê? Qual deve ter sido o sonho? Aí começa a especular, não tem por que nós especularmos, né? Alguma coisa Deus falou com essa mulher, não? E de alguma maneira ela sofreu por causa de Jesus, por estar sabendo certamente do que Jesus estava passando, né? Bom, agora você deixou marcado em Lucas, né? Nós estávamos lendo Lucas 23, retorne para Lucas 23. Vamos continuar lendo agora o versículo 13. Enquanto vocês abrem, sempre lembrando que esse trabalho de harmonizar os evangelhos, colocar em ordem cronológica, isso é um desafio que vem sendo feito na história aí do cristianismo há cerca de 1.800 anos, né? E eu resolvi fazer também essa minha harmonia do evangelho, herdando muitas coisas do que foi desenvolvido na história. Então, Lucas 23, versículo 13. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Normalmente eles faziam isso. Bom, em João, ele fala isso de forma mais clara. Se você quiser abrir agora em João 18:39, ele diz o seguinte: mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Bom, porque ele fez essa pergunta aos principais dos sacerdotes, os principais dos sacerdotes, claro que eles não vão gostar dessa proposta. E a melhor resposta dos sacerdotes está registrada em Mateus. Então abra lá, deixa marcado aí João capítulo 18, como você está também em Lucas. Abra em Mateus 27, versículo 20. Que diz: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Ou seja, que soltasse Barrabás. Tá bom? Versículo 21. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Ou seja, Mateus deixa claro que o povo, as pessoas que estavam ali, provavelmente 6 horas da manhã, como eu falei para vocês, 7 horas da manhã, a casa onde Pilatos ficava era próximo de Herodes. Então Pilatos mandou Jesus lá para Herodes. Herodes desprezou ele, mandou ele de volta. Se eram 6 horas da manhã, talvez fosse 7 horas da manhã nesse momento, tá ok? Aquela multidão que vinha ouvir Jesus, normalmente essa hora as pessoas ainda estavam em casa, tomando seu café, até porque, tomando café não, que normalmente era um dia de jejum para eles, né? Mas estavam nas suas casas, nas suas orações. Aqueles seguidores de Jesus não estavam ali para esse julgamento. Quem estava? Pessoas que os sacerdotes programaram para influenciar nessa condenação. Então eles pediram Barrabás.
Versículo 22, disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Messias? Aqui está em grego, Cristo, né? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Bom, normalmente eu tenho dito para vocês que o Evangelho de Mateus, ele certamente foi escrito em aramaico, que era o idioma falado pelo povo. Pilatos, talvez ele falasse aramaico, mas também talvez ele falasse grego. Então talvez esse diálogo estivesse até ocorrendo em grego. Bom, se estava ocorrendo em grego, Cristo é o termo grego que equivale ao hebraico Messias. Se o diálogo estava ocorrendo em aramaico, as pregações de Jesus normalmente eram aramaico. Tá bom? Se esse diálogo está sendo ocorrendo em aramaico, ele teria perguntado: o que farei de Josué chamado Messias? Lembrando que o nome Jesus é o mesmo nome Josué, tá bom? Chamado Messias. Disseram-lhe todos, seja crucificado. Por quê? Porque eles estavam já programados, tá ok? Agora, abra sua Bíblia em Lucas 23, retorne para Lucas 23. Para nós pegarmos o máximo de informação, temos que recorrer aos 4 evangelhos. Lucas 23, versículo 18. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Ou seja, Lucas detalha mais como eles falaram, né? Mateus só relatou Barrabás. Foi só isso que Mateus disse. Depois disseram, seja crucificado. Mas só falaram Barrabás. Mas veja o que Lucas coloca. Que eles disseram, fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Ainda em Lucas, versículo 19. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Então, sempre que alguém matava, isso para os romanos era muito ruim. Nós não sabemos aqui como foi a sedição, né, de Barrabás e do homicídio da pessoa que ele teria matado, mas eu falei para vocês que havia em Israel um grupo chamado sicários, né, que eles, por revolta contra os romanos e eles querendo criar reboliço na cidade, né, já que eles não conseguiam combater os soldados romanos, principalmente em Páscoa, o que eles faziam? Eles iam para o meio da multidão e eles começavam a esfaquear pessoas. Do nada, pegavam, escolhiam um aleatório lá e eles pegavam e esfaqueavam. Talvez Barrabás tenha feito uma ação dessa, né? Versículo 20. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Como eu disse para vocês, os pagãos, eles eram, né, muito supersticiosos, e a mulher dele tinha dito, né, que teve um sonho. Isso daí, para eles, um sonho era Deus falando com eles. Nós sabemos hoje que num sonho Deus pode falar conosco. Às vezes ocorrem sonhos que acreditamos que é coisa da nossa cabeça, que às vezes nós temos sonho completamente estranho, né? Tá bom? Que não faz sentido nenhum, ok? Mas para os pagãos, aquilo era Deus falando com eles. Então ele queria soltar Jesus. Versículo 21. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Agora, no versículo 22, ainda em Lucas, diz, então ele pela terceira vez lhes disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. É a segunda vez que Herodes fala em castigá-lo e soltá-lo. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Lucas aqui relata que os principais dos sacerdotes, eles
eles foram lá para onde Herodes estava, eles foram para acompanhar o julgamento de Jesus perante Herodes, voltaram quando Herodes devolveu ele para Pilatos, e eles estão aqui gritando. Eles estão aqui gritando, junto com o grito do povo, e aumentando esse grito para que ele fosse crucificado. Versículo 24. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Ok? Bom, agora retorne para João capítulo 19, versículo 1, que diz: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, que era normalmente a veste dos reis, né? Tá, ok? Então Pilatos mandou açoitá-lo, e os soldados romanos vivia normalmente em violência mesmo, e vão fazendo esse sarcasmo. E diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Por quê, irmãos? Porque na crença dos, principalmente gregos, né, os filhos dos deuses vieram habitar entre os homens. Por exemplo, vocês conhecem a história por exemplo, até de Troia, tem aquele filme Troia, e tinha lá um guerreiro chamado Aquiles. Segundo a crença deles, Aquiles foi um homem que ele era filho dos deuses, os deuses enviaram a este mundo. E como eu disse para vocês, eles eram extremamente supersticiosos. Não é que Pilatos temia o Deus de Israel em especial. Na verdade, ele temia todos os deuses. Eles temiam todos os deuses. E quando Pilatos, então, ouve que ele que ele se dizia filho de Deus, então ele ficou ainda mais atemorizado, juntando com o que a sua mulher havia lhe dito, né? E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pois bem, então respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. E o que entregou a ele, eu acredito que aqui não está nem falando de Judas, mas de Israel, dos sacerdotes. Esses é que têm o maior pecado, né? Então é interessante ver como que os pagãos reagiam a essas questões, né? Bom, agora vamos para João capítulo 19, versículo 12. Desculpe, né? Prosseguindo, João capítulo 19, versículo 12, ele diz: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Olha o que os judeus estão fazendo, o que os sacerdotes, né, estão fazendo para conseguirem a condenação de Jesus.
Eu até falo nesse ponto aqui que os judeus, a população judaica, eles, uma grande parte, não dá para dizer a maioria, né? Mas uma grande parte amava Jesus e não queria que Jesus fosse morto. Por isso que eles fizeram o julgamento de madrugada. Eles não queriam que Jesus fosse morto. Uma grande parcela da população. Quem está realmente entregando Jesus para ser morto são os sacerdotes. Eram esses religiosos pervertidos. E eles estavam pervertidos por quê? Porque eles se associaram a Roma. Eu falei para vocês que Caifás, ele foi colocado como sumo sacerdote pelas autoridades romanas. Eram os romanos que colocavam. E tanto que diz a história também que ele é tirado do sacerdócio pelos romanos e acaba cometendo suicídio. Tá bom? Então, quem na verdade entrega são aqueles sacerdotes pervertidos que, como eu disse para vocês, eram saduceus, nem acreditavam na integridade da Bíblia. E isso trouxe um mal sobre todo o povo. Tá bom? Versículo 18. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrofe, e em hebraico o nome é Gabatá. Isso é um local sem significado especial, significa pavimento. Esse é o significado dessa palavra, tá bom? Era um local aberto, né? Não era um salão fechado, era um local aberto, a céu aberto, né? Em que eles faziam julgamentos, como um terreno de uma casa, uma parte externa de uma casa. Bom, versículo 14. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o, disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão César. Bom, o que era essa hora sexta, né? Essa hora sexta que Pilatos está falando aqui seria a hora no conceito romano, ou seja, era quase meio-dia. Tá bom? Por quê? Porque João ele escreveu no ano próximo do ano 90 da era cristã, ou seja, cerca de 61 anos depois da morte de Jesus. Nesse período, Jerusalém tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído, e João está escrevendo para a igreja espalhada no mundo todo, e que muitas pessoas viviam naquele conceito romano e grego. Então a hora sexta no conceito romano já seria aí próximo do meio-dia. Ok? Então, ou seja, nesse julgamento levando de um lado para outro, então já estaria se aproximando do meio-dia para Jesus ser julgado. Talvez 10 horas, 11 horas, né? Bom, agora vamos para Mateus. Abra em Mateus capítulo 27. Mateus 27, versículo 24 diz: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. O versículo 25. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Bom, quem está falando isso é uma multidão comprada. É uma multidão comprada. Como eu disse, a população judaica, o povo simples, eles amavam Jesus, gostavam das pregações de Jesus, não aprovariam essa condenação. Então teve que ser uma população
teve que ser uma população comprada, vamos assim dizer. Mas, infelizmente, o que eles falaram aqui realmente acaba caindo sobre todo o povo, porque os representantes do povo, os sacerdotes, eles rejeitaram o Messias, pediram a morte dele. O resultado qual será? O resultado será que realmente Jerusalém vai acabar por ser destruído, o povo vai ser espalhado, né, pelo mundo. E a nossa geração é uma geração privilegiada. Por quê? Porque a nossa geração, ela já testemunha que Israel esteve espalhado desde o ano 70 até o ano de 1947, apesar que na Primeira Guerra Mundial também muitos judeus voltaram, mas principalmente 1947, 1948, quando eles conseguem a independência, decreta a independência do Estado de Israel e parte para o confronto com o mundo árabe. E desse período, que vai completar 80 anos agora em 2028, vai completar 80 anos, nós vimos um crescimento estrondoso de Israel. Israel se tornou a nação número 1 do mundo em inovação tecnológica. Hoje, quando você pensa em inovação tecnológica, Israel, ele é o líder, o número 1 do mundo. Ele ultrapassou os Estados Unidos em 2013, já se vão 11 anos. Então, a nossa geração, ela também é privilegiada porque ela tem informações assim da história que nenhuma outra geração teve. Hoje você pode facilmente na internet e a todo momento a arqueologia trazendo novas informações. Então você tem uma quantidade de informação que nem se compara à geração de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Tá ok? Então nós podemos olhar para a história, ver infelizmente o quanto Israel sofreu, mas vermos que os milagres de Deus continuaram acompanhando Israel. Porque hoje nós estamos vendo milagre em Israel a todo momento. Hoje Israel está enfrentando diversos países, o Líbano, né, a Palestina, o Irã, tá bom? O Iêmen, todos com uma ira contra Israel, e Israel saindo vitorioso sobre eles. Israel, se fosse atacar o Irã de forma séria, hoje, Israel iria dar um prejuízo tremendo ao Irã. E o Irã, ele tenta atacar Israel, mas ele não consegue dar grandes prejuízos a Israel, né? O número de mortos é sempre pequeno, às vezes tem uma pessoa que é ferida por estilhaços de um foguete. Então veja a superioridade de Israel sobre eles, né? É realmente muito grande. Então esse pedido deles, apesar de ser uma multidão comprada, um grupo comprado, mas isso se cumpriu, né? Bom, eu fiz a leitura desses textos para vocês poderem ter aí um geral. Agora, no nosso livro, eu deixei aí alguns comentários para vocês, né? Que diz: Jesus é indagado por Pilatos: és tu o rei dos judeus? Jesus diz: tu os dizes. Tu dizes. Os príncipes dos sacerdotes e anciãos fazem diversas acusações e Jesus não se defende. Ele fica como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Bom, Isaías 53:7 profetiza, né? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ou seja, se cumpre aqui exatamente o que Isaías profetizou, né? Mateus faz a significante citação que a mulher de Pilatos lhe manda um recado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Isso mostra que Deus estava operando em todos, israelitas ou não, para que cresçam em Jesus Cristo. Mas o coração dos sacerdotes estava
tão endurecido, né, que eles continuaram rejeitando. Nesse momento, não havia diferença entre os sacerdotes e o faraó. A palavra de Deus a Ezequiel, dizendo que daria um coração de carne a Israel, não se cumpriu nos dias de Jesus. O conselho de Davi, não endureçais o vosso coração, não foi aceito por eles. Por fim, vamos destacar a resposta dos israelitas a Pilatos, quando este diz que estava inocente do sangue de Jesus. Eles dizem: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quando vejo o histórico de perseguições que o povo de Israel sofreu nos últimos 2000 anos, em número redondo, né? Eu fico a pensar como uma palavra errada pode trazer tantos males sobre aqueles que a proferem. Os israelitas preferiram Barrabás, que Marcos chama de amotinador e assassino. João o chama de ladrão. Segundo a história, houve um motim dos israelitas contra vários soldados romanos, causando a morte de alguns soldados. Esse motim aconteceu porque Pilatos teria feito uso indevido do dinheiro do templo. Talvez Barrabás tivesse participado desse motim e seria muito admirado pelo povo e pelos sacerdotes. Eles preferiram um assassino que matava, pois não queriam ouvir as verdades que Jesus falava sobre Jerusalém. O que Jesus tinha falado sobre Jerusalém? Jesus tinha dito que Jerusalém seria desolada. Lucas 21, 20, né? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Tinha dito que Jerusalém seria pisada, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. E também Jesus havia dito que Jerusalém ficaria deserta. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ok? Bom, essas profecias de Jesus, eu digo que elas servem para evangelizar os judeus hoje. Porque nós sabemos que os judeus estudam os evangelhos. Por que eles estudam os evangelhos? Porque eles têm que estudar história do judaísmo. E eles não têm obras que detalhe os dias dos sacerdotes, os dias do Novo Testamento, como os evangelhos. A obra do próprio Flávio Joséfo, judeu, ele trata pouco desses assuntos. Então tem muitas pessoas, personagens que aparecem aqui nos evangelhos, que são úteis para o estudo da história judaica. Então, um judeu que de alguma maneira estude os evangelhos por uma questão histórica, ele acaba se deparando com palavras de Jesus como essas aqui, e ele tem que reconhecer o seguinte: o que Jesus falou se cumpriu. O que Jesus falou se cumpriu, e disse que essa casa ficaria deserta até que eles digam: bendito que vem em nome do Senhor. Hoje Israel está, vamos dizer, se recuperando, mas a recuperação final virá quando eles reconhecerem Jesus como Salvador.